Além dessa corrente de fumaça invisível proveniente de lamelas e esporos orientados com precisão, existe, entre outra espécie de fungo, uma maneira mais explosiva de lançar esporos. Repousando no ar parado próximo ao chão, esses fungos, que se assemelham a discos ou taças, devem disparar seus esporos para cima para que sejam colhidos pelo ar. Fungos do tipo taça e taco, de uma variedade fantástica, também utilizam essa técnica explosiva. Assim, todas as estranhas excrescências que se proliferam às vezes da noite para o dia são dispositivos destinados a fazer cair esporos no mundo. Milhões acabam morrendo, mas alguns conseguem encontrar um lugar onde possam germinar e crescer. Dessa maneira, o ciclo inexorável continua e o padrão de vida dos fungos pode ser observado com maior clareza. A nova colônia se alimenta e se espalha. Quando o alimento começa a ficar escasso, ela se prepara para liberar mais uma vez os seus esporos. Este fungo possui cabeças microscópicas cheias de esporos. Mas existem alguns fungos com desenhos e mecanismos capazes de nos deixar maravilhados. Elevando-se do solo ou de onde quer que seja, o micélio do fungo já ganhou meia batalha. Os esporos do estrela terrestre estão só esperando um empurrão, quem sabe de um galho que cai ao chão. Sozinho ele não pode fazer mais nada. Um cacho de bufas de lobo o aguarda a pesada gota de chuva que penetra a floresta. As gotas de chuva também são vitais para o fungo conhecido como fungo do ninho de pássaro. É difícil acreditar que essas taças sejam uma forma de fungo. Os ovos no ninho são, na verdade, feixes de esporos que aguardam a súbita enxurrada de uma gota de chuva para saírem do ninho. Quase. Agora, o feixe irá secar e talvez acabe sendo bicado por insetos, liberando assim os esporos. O campeão peso pesado do terceiro reino é o bufa de lobo gigante. Se cada um dos bilhões de esporos dessa bola de futebol fossem colocados lado a lado, eles dariam pelo menos 4 ou 5 vezes a volta em torno da Terra. E se cada um se transformasse num gigantesco bufa de lobo, o seu peso total seria 800 vezes maior do que o peso do nosso planeta. Felizmente, a maior parte dessa poeira viva não irá sobreviver. Esse jogo já era praticado na Grécia Antiga. Outro jogo olímpico eram os tiros. Mas esses mísseis não são de chumbo, e eles são apenas do tamanho de uma semente de mostarda.
mas são atirados violentamente do seu leito fúngico. O fungo lançador de esferas não precisa de auxílio para disparar suas bolas de esporos. Ele é literalmente um canhão, um morteiro disparado pela flexão súbita de uma membrana, como uma catapulta. Dizem que emite um leve som, o que lhe garante a reputação não só do fungo maior e mais potente, mas também do mais sonoro. A erupção secreta desse cogumelo contrasta com a violência dos lançadores de esferas. A haste, semelhante a um favo de mel, se expande em mais ou menos uma hora, levando a cabeça repleta de esporos para longe do lixo circundante. Neste caso, no entanto, o objetivo não é deixar os esporos se refrescarem. A técnica desse cogumelo é como a técnica de uma flor. Ele conta com o auxílio dos insetos para dispersar os seus esporos. Para isso, começa a exalar um odor fétido. Esse odor, que se assemelha ao odor de carne em decomposição, permeia toda a floresta. O magnetismo desse terrível mau cheiro atrai moscas, ávidas para provarem do suculento manjar. Cada mosca sorve o líquido pegajoso dos esporos, e os esporos ficam grudados nas suas pernas e no seu corpo. A descendência desse cogumelo é garantida por um número incalculável de asas. Esse cogumelo é uma espécie de guloseima para as moscas. Podem muito bem viver sem ele, mas alguns insetos dependem inteiramente de fungos. O besouro ambrósia é um deles. Esse besouro vive na madeira em decomposição. É um eficiente perfurador e consegue penetrar muito fundo no tronco morto. Dentro da madeira, podemos observar manchas escuras nos túneis principais e galerias laterais. As larvas do besouro se desenvolvem nessas câmaras laterais escuras. A mancha escura é provocada pelo crescimento de um fungo nas paredes dos túneis, um fungo trazido para os túneis pelo besouro. Tanto as larvas quanto o adulto estão no meio de um alimento que não podem consumir. Eles são incapazes de digerir a celulose presente na madeira, mas isso não acontece com o fungo. E os besouros podem comer os fungos, e assim os besouros se movimentam pelo seu jardim particular de fungos comestíveis. Acreditava-se que o desenvolvimento desse micro-universo fosse totalmente fortuito, como a ambrósia, o alimento dos deuses, e foi por isso que o besouro recebeu esse nome. Na verdade, os esporos desse fungo que se desenvolvem nas mesmas estruturas são provavelmente colhidos em bolsas no corpo do besouro e assim transportados. Assim, o besouro precisa desse fungo, e o fungo também necessita do besouro para introduzi-lo na madeira em decomposição. E ele provavelmente também floresce em outros produtos do besouro. Naturalmente, apenas esses frutos do fungo são encontrados nos túneis. O micélio filiforme não aparece. Ele se ramifica através dos tecidos da madeira no mais autêntico estilo do fungo, fazendo apodrecer a madeira morta. Um fungo semelhante transportado por um besouro diferente foi o responsável pela recente destruição do olmo. Nesse caso, o fungo é um organismo ativo dentro de uma árvore viva. Trata-se de um parasito mortal espalhado por um inseto. Esses olmos são fáceis de se identificar. Os seus galhos estão nus no auge do verão. Muitos fungos, sozinhos ou com alguma espécie de auxílio, podem penetrar e infectar árvores vivas. O tamanho dos galhos que constituem o corpo dos frutos são uma medida da decomposição lá dentro. O saque da madeira pelo micélio parasítico que produz essas plataformas de lançamento de uma beleza sinistra para os esporos.
Todos os fungos necessitam de alimentos prontos. Eles são incapazes de produzi-los como as plantas. Esses parasitos retiram seu alimento da própria folha que os produz e são capazes de matar a mão que os alimenta. Mas existem alguns fungos bons para as árvores. O micélio de muitos cogumelos ajuda no processo de decomposição das folhas mortas, transformando-as num resíduo que serve de alimento às raízes das árvores. Existem ainda outros, como esses cuja íntima associação com uma árvore é, surpreendentemente, essencial à saúde de ambos. Mas, assim como o diabo leva a fama de muita coisa, são os parasitos que atraem mais a atenção, não só pela sua exuberância numa árvore viva, mas também quando começam a acelerar o seu processo de decomposição. Longe dessa batalha violenta, o chão da floresta está coberto de poeira. Os sinais da decadência estão por toda parte. Parece não haver limites para a diversidade e oportunismo dessa tribo. Às vezes eles se devoram uns aos outros. Cogumelos surgem de dentro de cogumelos. O misterioso líquen é uma espécie de mágica do fungo. Dentro dele existem as células verdes de uma planta inferior, uma alga, que produz uma refeição para dois à luz do sol, mantendo-se assim e também ao seu parceiro fúngico em boa forma. Um fungo sorve o cadáver de uma lagarta. Outro mata uma mosca desafortunada, permeando seu corpo com seus filamentos. Em seguida, espalha esporos, talvez para fazer uma nova vítima. O fungo pode digerir até mesmo a quitinina que reveste o esqueleto de um inseto.